Oi, Sayo. Tudo bom? Vamos lá, vamos esperar o pessoal começar a entrar. Eu entrei um pouquinho mais cedo. Eu nem esperei dar o horário correto. Eu tô tão atarantada hoje, mas enfim, estamos aqui e é isso que importa. A gente hoje vai conversar com Júlio Santana, que é um nutricionista que trabalha também com a abordagem low carb. E a gente vai conversar sobre escolhas. Hoje vai ser um dia que ele vai me contar sobre ele, porque ele também foi obeso. E depois a gente vai falar sobre escolhas. Eu acho que ele já chegou, deixa eu chamar ele. Oi, Júlio. Oi, Pati, que saudade, minha querida. Olá, Oi, Cássia, tudo tudo bom? bem? Cadê a sua barba, Júlio? Nossa, eu acabei de deixar ela ali para lavar. Ah, eu pensei que você estava com ela ainda. Eu tirei. Aqui é muito quente, aí estava muito quente essa semana. Sim, imagino, Aí eu imagino. falei assim, vou tirar para deixar para lavar, depois eu coloco de novo. Depois você coloca, isso mesmo. Tudo bem Bem, contigo? tudo jóia. Eu quero primeiro lhe agradecer por ter aceito o meu convite, por ter vindo aqui conversar com a gente, porque eu ouvi a sua live com o Marcelo Cardoso, né, meu grande Cardoso. Aham. mestre, e ele, e você contou uma história para ele muito interessante, que você foi obeso, né, e que você perdeu bastante peso. E aí eu queria que você contasse para a gente a sua história primeiro, para depois a gente entrar no assunto escolhas, né? Porque a gente Muito sabe que bem. nós somos frutos das nossas escolhas. Somos ou É não verdade. somos? Com Somos, né? certeza. É, com Aham. certeza somos, né? Somos. Pois Então, assim, vamos lá. eu tenho uma história bem longa, né, com relação à obesidade. Uhum. Eu sou obeso ainda, né, mas eu já fui super obeso, né? Exatamente. Você perdeu. Quantos quilos você já perdeu? Fala pra gente. Assim, em relação ao maior peso que eu já tive, são 70 quilos a menos. Olha aí, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu digo aqui, entre ganhos e perdas, né, eu já perdi Uhum. mais de 700 quilos, eu brinco, né? Uau. Uhum. Porque perde 50, ganha 30, depois perde Uhum. 10, aí ganha 20. Mas assim, há 7 anos que eu tenho um peso estabilizado. Olha Eu que tinha coisa muito boa. altos e baixos, né, e Uhum. há 7 anos eu tenho o peso muito parecido o tempo todo. Eu estava até Uhum. vendo agora, hoje eu tenho talvez uns 4, 5 quilos a mais do que eu tinha em 2014. Né? Então, um Uhum. pelo outro tá bem controlado, Aham. vamos dizer assim. Né? Qual foi o teu maior peso, Júlio? Meu maior peso ele foi 183 quilos. Uhum. Né? É bastante Hoje, peso, é. hoje eu pesei 113, então dá 70 quilos de Uau! diferença. Né? Uhum. Tá? E assim, Você perdeu é, uma pessoa, né? Você perdeu um ser humano que estava junto de é você. eu perdi uma pessoa e ganhei-me uma pessoa, né? Porque assim, Exatamente. a gente passa a viver de novo. É um negócio Exato. muito louco isso. Mas assim, Aham. eu fiz uma cirurgia bariátrica no ano 2000, Uhum. né? Dessa Certo. cirurgia bariátrica, eu emagreci 66 quilos e pensava comigo, tá tudo resolvido, né? E Já resolvido. Exato. 10 anos depois da minha cirurgia, eu já estava novamente com 162 quilos. Então eu tive um Uau! reganho de quase 50 quilos. Uhum. Foi assim um negócio que a gente normalmente pensa, não, tá resolvido, fiz a cirurgia, não engordo nunca mais, a gente tem uma perda bem Aham. acelerada, né? Aí passa Mas por um isso é uma coisa período. que isso é uma coisa que se conversa muito hoje em dia, porque as pessoas têm essa ideia, né, de que vão fazer a cirurgia bariátrica e vão ficar bem para sempre, quando na Uhum. verdade, se você não arruma a sua cabeça, né, se É, você não entende que você precisa mudar primeiro aqui para depois mudar o resto, pode então até tudo mudar o volta. resto, mas nesse processo tem que mudar a cabeça também. Tem que mudar, Né? é verdade. E não É. foi o que aconteceu comigo, né? Hoje em dia, Uhum. as equipes multidisciplinares de cirurgia bariátrica, elas Aham. incluem muitos profissionais, Claro. sugerem o acompanhamento pós-cirúrgico, né? Mas
há 20 anos não era. Não Né? existia Há 20 isso, anos né? você fazia a cirurgia e pronto. Pronto. Tava solto, né? Você não tinha que voltar, não tinha rotina, nada disso. Uhum. E aí foi quando eu, em 2013, eu estava de novo com 162 quilos. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa, né? Aí um médico me sugeriu fazer uma aplicação de argônio no estômago, outro queria reoperar, outro queria fazer uma Uhum. banda gástrica e tal. E sempre era nesse caminho de uma intervenção um pouco Invasiva, mais né? invasiva, né? Uma intervenção mais, na maioria das vezes, cirúrgica. E aí Aham. eu tinha ouvido falar de uma tal dieta Dukan. Não sei se você já ouviu Do falar, Can. Dr. Pierre Aham, Dukan, já. um médico Uhum. francês, né? E aí eu Sim. fui ler sobre a Dukan, né? Aí eu falei, uma dieta dessa dá para mim. E comecei a fazer a Uhum. Dukan. Aí tinha toda a filosofia lá de como que conduzia a dieta. Eu fiz e eu emagreci bastante, né? Eu cheguei... E Uhum. assim, curiosamente, a dieta do Can é uma dieta low carb. Uhum. O único viés que tira ela da low carb é aquele consumo que tem do farelo de aveia, que ele preconiza uma Uhum. fibra diariamente, né? Sim. Que depois a gente vai ver quando estuda low carb e tal, que não existe necessariamente aquela indicação da fibra todos os dias. E ela é uma Uhum. dieta low fat também. Então ela é uma Sim. dieta onde não tem gordura adicionada, não tem Uhum. carboidrato refinado. Ele tem um dia, né, de alternância entre um dia só fontes de proteínas magras e um outro Sim. dia com mais fontes de gordura, talvez um queijo, colocando algumas fibras nas hortaliças, mas é Uhum. basicamente isso. E eu, por conta própria, né, meio que na intuição, eu acrescentava as gorduras, né? Eu comia Uhum. carne gorda no lugar de carne magra, eu comia queijo gordo em vez de queijo Claro. desnatado, comia iogurte natural no lugar do iogurte Uhum. desnatado, e mesmo assim eu perdi muito peso, né? Aí nessa época, vamos dizer que no prazo de um ano e pouco, eu cheguei a perder mais de 50 quilos. Uhum. Aí eu fiz Isso é o bom. blog, eu gosto Uhum. de cozinhar, né? Mostrava receita. Não, eu não tinha Instagram na época, tinha um Aham. Facebook. E aí aquele negócio foi tomando meu tempo, né? As pessoas queriam Sim. saber o que estava acontecendo, como é que fazia aquilo e tal. No Claro. começo era uma Uhum. diversão e depois foi tomando meu tempo. Aí eu Nesse tempo pensei, eu você falei, já era nutricionista. não, 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 não. Não era, Aham. eu sou publicitário, eu sou professor de Aham. marketing. E Sim, aí sim, eu lembro em disso. 2013, né, em 2014, no começo do ano, eu falei, sabe, acho que eu vou me mirar em alguma outra coisa para eu fazer de forma autônoma. Quando eu fizer 50 anos, eu quero ter uma atividade mais minha, né, e fugir Aham. de toda Da uma publicidade. série de compromissos que eu tinha com a publicidade, tinha muitos funcionários e tal. E aí queria uma atividade mais autônoma. E aí fui para a Uhum. faculdade de nutrição, né? Meio que já sabendo o que eu queria, né? Que era alguma coisa Aham. que explicasse aquilo que tinha acontecido comigo, né? Por Aham. que que eu tinha emagrecido, eu queria entender aquilo, queria poder levar aquilo para mais gente. E quando eu cheguei lá na faculdade, fui estudar, não era nada daquilo, né? Aham. Eu falei, nossa, é muito Claro. diferente, né? Muito É. diferente o que eu estou estudando aqui e aquilo que eu apliquei em mim que funcionou bem. Mas Uhum. foi muito útil, aprendi muita coisa na faculdade, uma base muito interessante que Aham. leva a gente a ter um entendimento do que a gente vai estudar depois, né? Claro. E aí, no meio da faculdade, mais ou menos no meio da faculdade, eu Aham. comecei a pesquisar as coisas sobre low carb, exatamente. Uhum. Eu tinha feito do Can, aí fui tentar Sim. explicar o que eu tinha feito comigo, e aí vi que as coisas eram meio diferentes, distantes daquilo que eu tinha aplicado em Sim. mim. Aí passei a aplicar do jeito que eu aprendia na faculdade, eu cheguei a aumentar Uhum. quase 20 quilos durante o período da faculdade, aplicando direitinho ali a pirâmide alimentar, os Certo. horários, os parâmetros ali de proporcionalidade de macronutriente, eu fui aplicando, Aham. né, e fui engordando, né?
E aí, no meio da faculdade, assim, no terço final, vamos dizer assim, Vê que legal. eu Então, estava. só te interrompendo rapidinho, Sim, você foi a sua própria cobaia na faculdade, né? exatamente. E Minha você própria provou cobaia. na sua própria pele que você estava engordando com a pirâmide alimentar atual, Exatamente. né? Para mim não funciona a pirâmide alimentar como para algumas pessoas pode funcionar, Claro. mas para muita gente Uhum. não funciona, Para a né? maioria Esse das muita pessoas não gente, funciona. essa maioria das pessoas que a gente tem que ter uma outra alternativa, que é onde a gente desenvolve trabalho para tentar de Uhum. alguma forma ajudar essas pessoas. Claro. E aí eu comecei a pesquisar sobre variações de dieta. Eu Uhum. gostava muito de assistir os vídeos lá do Seiichi Arata. Ele tem a Arata Uhum. Academy, não sei se você já ouviu falar do Seiichi Já ouvi Arata. falar. Eu, Uhum. e ele estava assistindo um vídeo dele, ele gosta muito de mostrar conceitos, né? E fala quem Uhum. conceituou, ele mostra aquilo, ele não necessariamente é um adepto, mas ele mostra Uhum. como que funciona. E aí, nessa época, ele foi falar da dieta low carb, né? Uhum. Aí ele falava de um autor especificamente, Loren Cordain. Aí eu falei assim, Uhum. vou ver o Loren Cordain. Aí eu fui atrás das coisas dele, né? Era muito, tinha tudo em inglês ainda, né? Não tinha Uhum. muita coisa assim para a gente acessar, a É. gente não tinha muito material. E aí, dessa busca, né, eu encontrei alguma coisa traduzida, que é onde acaba quase todo mundo chegando, num compêndio muito interessante, Uhum. que são que é aquela coleção, né, de estudos de low carb, de Uhum. justificativa, por que funciona, Sim. mostrando como ciência mesmo, o blog do Dr. José Carlos Souto, né? Souto, Então, o doutor blog Souto. do Todo Dr. mundo Souto. conhece o doutor Souto, né? Todo mundo Todo passa mundo por conhece o Dr. ele. Souto, É. exatamente. Mas tem gente que conhece com mais ênfase, outros com menos, passa ali com menos Uhum. profundidade. Mas o que eu Sim. digo é que aquele blog, né, pegando ele desde o início, que é lá de 2012, e Isso, exatamente. você tendo tempo para ler as postagens, entender o que está fazendo, Exatamente. tentar ir para aqueles discursos que tem, né? Exatamente. Que tem Ler os todos os fóruns. estudos e as Pois é, evidências. É. não só as evidências, o que as pessoas comentam, as Os respostas que ele fóruns, tem, vai sim, crescendo sim. muito nos fóruns. É, é. E depois também a questão do podcast do Emagrecer de Vez, lá do Tribo Forte, Do né, que é com Rodrigo o Dr. Souto, Fornez. também do Rodrigo com o Uhum. Dr. Souto. Então ali, Uhum. se você para, né, você tem um ponto de partida muito interessante, né? Sim, E aí, depois daquilo ali, é como uma bola de neve, né? Você vai claro. abrindo os braços, vai entendendo mais, vai procurando mais gente, aí você chega em específicos, né? Em pessoas Sim, específicas, de é. áreas específicas. Você chega num cardiologista low carb, você chega num dermatologista low carb, Um nefrologista, low claro. carber, né? Uhum. E assim, o que eu vejo, Cássio, o que eu acredito que acontece com você também, aconteceu comigo e Uhum. aconteceu com a maioria dessas pessoas que de forma muito altruísta, isso eu incluo você também, Obrigada. compartilham as suas experiências. Uhum. Porque, do jeito que você falou, então você foi a sua cobaia, quase Uhum. todos nós que estamos nesse Somos, pequeno grupo ainda que vai crescendo, somos nossas cobaias. E a sim, gente vê é que vai verdade. funcionando, e aí não é algo aleatório. Quando a gente vê que Uhum. funciona e a gente vai atrás da explicação, a explicação é Uhum. extremamente coerente, ela está lá cientificamente comprovada, só que Uhum. ainda negada pela maioria dos É, profissionais. é E verdade. essa negação, ela se transfere para as pessoas de uma forma generalizada, que muita gente fica com o pé atrás. Será que eu vou Uhum. para este caminho? Será que isso realmente funciona? É. Será que não é só uma pessoa que está falando alguma coisa que não tem muita comprovação? E aí, quando a Uhum. gente vai caminhando, a gente vê que é um universo cheio de ciências, cheio de retorno, cheio de busca da nossa origem e que como a gente foi modulado na origem e que com o tempo a gente foi esquecendo, né? Uhum. E É quando a gente verdade. entende isso, a gente volta alguns passos atrás e aí a gente está bem melhor do que estaria, do que Exato. está E você acontecendo começa, hoje de forma exato. geral, né? Você começa a se reencontrar com a essência do humano que existe em nós, né? Porque a Exato. gente está tão longe do humano que existe em nós depois dessa febre de comida tão processada, né? De coisas tão palatáveis. A gente foi
se deixando distante, né, da nossa Sim, essência. a gente fica escravo do conforto, a gente fica escravo Uhum, da disponibilidade de alimento, a gente fica escravo do paladar, a é gente vai verdade, ficando escravo de uma situação que nos consome vida. é Embora verdade. pareça que a gente esteja tirando proveito, a gente está consumindo vida Não, com esses confortos, né? é verdade, exatamente. E aí, depois de todo esse seu estudo, você entrou no blog do Souto, é, conheceu a low carb, e aí você começou a fazer low carb e você perdeu quanto peso, Júlio, depois da low carb? Não, assim, depois da low carb, eu acredito que Uhum. eu perdi aquele peso que eu ganhei na faculdade, né? Aham. Tá? Mas eu considero, pela formatação da dieta, que Uhum. a dieta do Kahn ela é uma modulação low carb. Então eu Uhum. posso dizer que com uma dieta de baixo carboidrato, né, de Sim, baixo consumo de carboidrato, eu perdi mais de 50 quilos. Né? fantástico. Então, É assim, verdade. eu tive uma perda de 65, 66 quilos com a bariátrica. Depois eu tive um reganho de mais de Uhum. 50, de mais de 45 quilos, né, depois da bariátrica. E depois desse reganho de mais de 45, eu perdi mais de 50 na volta, com uma Uhum. dieta de baixo carboidrato, né? Como era a tua vida antes de você fazer a bariátrica? Quais eram as limitações que você tinha como uma pessoa obesa? Ó, tinha muitas limitações, né? Uhum. Apesar de jovem, né, quando eu fiz a cirurgia, eu tinha 30 anos, mas dos Aham. 20 aos 30 eu era super obeso o tempo todo, né? Uhum. Então eu posso dizer que com 22 anos eu pesava mais de 170 e com 30 Nossa, anos eu pesava mais de 180. Então foram 10 anos, né, de muitas limitações. sim. Só para imaginar, Cássia, assim, uma limitação que a Uhum. gente muitas vezes não imagina, né? Talvez as pessoas que estão aqui acompanhando essa live com a gente nem imaginem que possa existir essa limitação, Aham. mas assim, eu não conseguia alcançar as minhas partes íntimas para fazer higiene. Eu imagino que sim. Então, assim, É muito se eu limitante, ia né, num a local que eu obesidade. precisasse defecar e não tinha um bidê, ou não tivesse uma ducha, eu não conseguia me limpar, porque eu não tinha raio de alcance Eu com sei. papel, por exemplo. Então, só por essa limitação, você já imagina todas as outras, Todas as né? outras, exatamente. Todas as outras. Então, assim, você chegar numa limitação tal que você não consegue, se não tiver uma condição mínima, fazer uma higiene pessoal, Uhum. é algo assim É, inconcebível, né? é Que as verdade. pessoas não imaginam, né? As pessoas não Uhum. imaginam. É, uma pessoa que não tem sobrepeso, ela nunca vai conseguir entender o que é a limitação de uma Não, pessoa obesa, né? não vai conseguir. Eu só conseguia dormir de bruços, né? Se eu deitasse de costas, eu tinha apneia constante. Uhum. Né? Então, como a gente vê nos casos de Covid, né, que a Aham. respiração está prejudicada, É. as pessoas internadas ou as pessoas que estão entubadas, elas ficam de bruços, né, para poder Uhum. conseguir respirar, porque melhora a performance do pulmão. Eu só conseguia dormir de bruços, eu não conseguia Entendo. dormir de costas, né? Uhum. E tinha aquelas inflamações todas que a gente não sabia por que era, mas tinha um esporão de calcânio Aham. constante, um pigarro constante, Sim. sinusite, né? Então são todas coisas provenientes de processos inflamatórios que depois a gente vai entender o que estava Depois, acontecendo, exato. né? É. E assim, muitas vezes a gente está modulado num desconforto que nem percebe ele mais. E Uhum. quando a Porque a gente gente também se experimenta acostuma, né, sair, Júlio? Com o pois é, quando a gente desconforto, né? experimenta sair daquele desconforto e que depois a gente tem um episódio de volta, a gente vê o quanto que é ruim, né? E Exato. tem gente que fica dentro desse desconforto o tempo todo, A vida né? toda, é verdade. E você diria, afirmaria que essa, esses 180 quilos foram frutos de péssimas escolhas? Com certeza. Mas são escolhas que a gente faz sem ter um conhecimento, né? Uhum, é. Então, muitas vezes o obeso, o superobeso, ele é induzido a ser o culpado por aquele processo, tá? Eu acho que a Uhum, partir do momento que a pessoa tem informação
que ela sabe o caminho, ela conhece a rota e ela escolhe o caminho errado, A ele é culpado. responsabilidade é maior, é Mas verdade. quando não conhece, a gente tem tanta informação errada circulando por aí, Muita. que leva as pessoas a terem uma performance totalmente ridícula, se Uhum. culpando, porque algumas pessoas conseguem levar uma vida normal, que, entre Uhum. aspas, conseguem levar uma vida normal, enquanto eu não consigo. Por que que eu não consigo? Eu estou culpado, a culpa é minha. E É, é existe uma, porque, né? existe uma indústria da culpa, né? Em Uhum, cima das pessoas obesas. Aqui, agora eu estou na Escócia, mas quando eu morava na Inglaterra, lá na Inglaterra tem uma jornalista que ela se coloca muito fortemente contra o obeso, porque uhum, ela diz que a pessoa obesa é uma pessoa de natureza preguiçosa. Porque uhum, se ela não fosse assim, ela se levantaria do sofá e iria fazer exercício. Tanto que ela fez um programa, ela fez um uhum, reality show. Ela é magra, ela corre, ela é atlética, uhum, mas ela começou a comer tudo que uma pessoa obesa come normalmente, né? Esses fast food, essas comidas doces, muito doce aqui. Os doces daqui são maravilhosamente hiperpalatáveis, né? E aí ela engordou uns 20 quilos para poder fazer essa experiência, mostrando uhum, que ela estava certa, que se ela conseguiu, depois que ganhou esse peso todo, perder tudo de novo, é porque ela não era preguiçosa, né? E ela era uma pessoa de uhum. natureza ativa. E isso gerou uma grande headlines aqui nos jornais, porque óbvio, as pessoas não é culpa delas estarem obesas ou serem Sim. obesas, né? Existe um processo por trás disso e não é somente primeiro existe a parte cultural, né? Que a gente tem que lembrar que, por exemplo, aqui, pelo menos no Reino Unido, as coisas são muito baratas, né? Uhum. Você com 10 pounds, com 10 libras, você compra muita coisa gostosa e que não tem caloria, que é tudo caloria vazia, né? Que é tudo energia sem nutrição, né? Sem nutriente nenhum, entendeu? Uhum, Então, não é que a pessoa tenha culpa, existe todo o ambiente externo que favorece com que a uhum, pessoa coma mais, né? E que a pessoa, uhum. inclusive, essas coisas são muito baratas aqui, sabe? Eu não sei aí no Brasil como é que tá agora, mas até o 2010, quando eu ainda morava aí, essas coisas eram coisas caras, eram produtos caros, né? Hoje eles são bem acessíveis. São mais Né? Então, acessíveis. os pães são acessíveis, os Aham, biscoitos, né? Os doces de forma geral, a própria matéria-prima, a farinha de trigo, o açúcar, é muito uhum, barato. Né? sei. Aí quando a gente, por exemplo, vai fazer comparativo, 1 quilo Aham, de farinha de trigo, né, você compra por R$ 3,50, uhum, R$ 4, né, que é certo. meio pound, né? Uhum, E aí você vai comprar uma farinha de amêndoas, por exemplo, é uhum. R$ 90, R$ 100 É um o quilo, absurdo, né? né? É. Tudo bem que é diferente a utilização, a quantidade que se gasta e tal, Uhum, mas assim, a indústria que vende grão e que vende açúcar, ela vende extremamente barato, que produz muito, e aí gera, né, essa forma fácil das pessoas adquirirem uhum, energia, né? Muita sim. gente não tem grana mesmo para comprar proteína no dia a dia, uma Claro. proteína de um Uhum, valor melhor. Tem proteína barata, mas aí a pessoa fala, ela vai para o viés de que a dieta é cara e acaba não fazendo a dieta e pronto. exato. Né? Uhum, Mas existe esta culpa, né? Você colocou do exemplo da jornalista na Inglaterra, uhum, existe muita associação de que é um balanço calórico apenas, né? E que se você uhum. fizer mais atividade física, você vai compensar aquilo a mais que você comeu, e a gente sabe que Sabe não é que isso. não. Para Uhum. algumas pessoas, sim. Né? Para uma pessoa que ela não tem problema de ganho de É, peso, se ela não exato. tem problema de acúmulo de gordura, se ela não é, entre aspas, aqui, um intolerante a um carboidrato,
ela vai Exatamente. administrar aqueles 5 quilos a mais, 2 quilos a menos ali, pronto, é tranquilo. Uhum, Agora, quando a gente pega um super obeso, ou pega uma pessoa já com um IMC de obesidade, quando a gente uhum, pega um diabético, a pessoa que ela já tem disfunção no organismo por conta da presença constante desse carboidrato vazio, né, uhum. na alimentação, não faz sentido você levar para o viés só da caloria e da Claro, atividade claro. física, né? Não faz Uhum. sentido, Até né? porque depois que a gente aprende low carb, a gente também aprende que o exercício físico é importante para a sua saúde como um todo, mas Uhum, não é uhum, necessário para você perder peso, né? uhum, Que existe essa diferença, essa má interpretação do exercício, né? As pessoas uhum. acham que se você não fizer muito exercício, não se matar correndo, não se matar na academia, você não vai perder. Quando não tem, uma coisa não está ligada à outra necessariamente, né? O exercício é importante Sim, para a muito gente importante, ter. principalmente para ganhar músculos, né? Conforme a Exatamente, gente vai, para a gente ter o tempo músculos e a passa. gente ter mobilidade, né, para a gente poder ser autônomo de nós Isso, mesmos, principalmente, né? quando o tempo passa, a idade vai se avançando, a gente precisa auxiliar o esqueleto. E o melhor Uhum, auxílio que a gente pode dar ao esqueleto é ter um músculo forte, né? Não precisa ser uhum. musculoso, mas precisa ter um Não, precisa músculo ter que tenha músculo, força, né? Que tenha uhum. Ter força para tônus muscular, auxiliar, né? tônus muscular, né? Eu Exatamente. até brinco, uma vez eu vi um exemplo, se não me engano, foi a Lara Nesteruc, há algum tempo, Uhum. ela colocou um exemplo. O que é autonomia? Autonomia é você estar numa viagem de ônibus, o ônibus faz uma parada estratégica em um lugar, numa rodoviária ou num Aham. ponto de alimentação. Você vai ao banheiro, né? Tem várias cabines nesse banheiro, aí Foi caminho. você se Uhum. tranca, a fechadura quebra e você vai perder o ônibus ou você vai conseguir pular a porta? É só Verdade. isso. Se você conseguir É, pular a porta para fora daquela cabinezinha que tem vários no banheiro, você tem autonomia. Se você não consegue, vai depender de alguém exato. para você tirar de uma altura de 2 metros, 1,80 m, você perdeu a autonomia e perdeu o ônibus também. Então, eu acho que Perfeito. um exemplo bom para autonomia é isso. Uhum. Você não É perderia o verdade. ônibus com autonomia para poder pular aquilo ali de volta para fora. É. E às vezes a gente até esquece, né? Porque são pequenas autonomias que a gente precisa ter dentro de casa, por exemplo, né? No Sim, nosso dia a dia. Por exemplo, levantar do sofá sem precisar se segurar se em todos segurar em os tudo que lugares, tem. né? Aham. Só Só com a levantar força da perna com a você força pegar e da levantar, perna. né? Exatamente. Sabe? Coisas assim bobas que a gente acha que são bobas, mas que na verdade fazem uma grande diferença, né? O que a gente pode ver, por exemplo, para quem está acompanhando aqui para a gente, a Uhum. Camila, Camille tá a, aí. É. a Camila está aqui também, a Neuze, não, desculpa, a Uhum. Neuzete, a Rosane, né, que estão aqui acompanhando com a gente. Aham. Às vezes a gente não tem essa limitação, mas nossos pais têm, nossos avós, alguém que a Exato. gente conhece, um tio. É só prestar atenção, que se a gente não fizer nada, a gente está indo para o mesmo caminho, né? Uhum. Eu gosto até de brincar, eu falo assim, ó, se você for no jardim zoológico e Aham. for lá no local onde tem as tartarugas, você Hum. não vai saber qual é a tartaruga que tem 80 anos, qual que tem 100, qual que tem 20. Por quê? Porque todas elas estão funcionalmente bens, né? O que Exato. você pode imaginar é que a tartaruga de 100 anos vai morrer provavelmente antes da de 20, né? Uhum. Mas a tartaruga de 40 anos não está lá apoiando a de 80 para poder caminhar. A de Exato. 20 não Elas têm está pegando o autonomia. netinho, lembrando o nome dela. Olha, esse é o neto, né? Fazendo um É comparativo aqui. verdade. É Mas a gente verdade. admite, né, que os nossos pais, nossos tios, avós, a gente vai necessariamente ter que cuidar deles. E não deveria ser Uhum. assim. Eu acho que Exato. aquela analogia que a gente faz com uma lâmpada incandescente, ela é bem pertinente. Porque a gente é Uhum. como se fosse uma lâmpada incandescente. A gente não está avisando que vai queimar. Uma É hora verdade. simplesmente o filamento para e aí para de funcionar. Mas Uhum. até o último momento a atividade foi plena, a iluminação plena. Exato. Aí chegou a hora Exato. que o filamento venceu, acabou, né? É Então verdade. não é que ela não foi acabando a eficiência, não ficou piscando, avisando que ia queimar. Simplesmente chegou a hora Uhum. do momento e acabou, né? Eu acho que deveria ser Isso. assim e seria muito digno se fosse assim para todo mundo. Nossa, seria. O que acontece é que a gente. Sabe o que acontece, Júlio? A gente aprende a se acostumar
com as coisas que são antinaturais, né? Uhum. Porque não é natural que uma pessoa precise ser apoiada em outra para caminhar, se Sim, ela sabe caminhar, né? sim. E a Uhum. gente se acostuma com as coisas ruins. Por exemplo, eu passei a vida acostumada com com as minhas crises de enxaqueca, que eram enormes, Uhum. né? Uhum. Então, elas eram tão constantes que eu me acostumei, É, e vai te né? inviabilizando, você se Exato, acostuma inviabilizada. Não é que você exato. acostuma e continua tendo uma performance interessante porque se Não, acostumou com a dor. Aquela dor vai te anulando vai no lhe dia a dia, limitar, exato, vai vai lhe limitar de limitando. alguma maneira, né? Uhum. Então, É. o que é que você diz para uma pessoa que quer emagrecer e chega no teu consultório e diz o que é que eu preciso fazer para, a partir de hoje, fazer boas escolhas? É, normalmente a gente vai avaliar o quadro de saúde dessa pessoa, né? Uhum, Então, normalmente a pessoa que quer emagrecer, ou ela tem uma resistência à insulina, ou ela tem vários sintomas uhum, da síndrome metabólica, ou é uma mulher que tem o síndrome de ovário policísticos, ou uma pessoa que tem várias manifestações de uhum, inflamação, né? claro. Então, o que, que a gente vai chegar? Já vamos ver um retrato da sua situação aqui. Vamos Uhum, consertar isso, que o emagrecimento ele vai ser um bônus. É porque sim, tem gente que quer emagrecer a qualquer custo. E tem. isso é extremamente prejudicial, né? Uhum, Então, você vê uma pessoa, vamos supor uma pessoa diabética do tipo 2, né, que certo. ela vai fazer uma dieta hipocalórica. Ela vai emagrecer. Mas se essa Uhum, dieta hipocalórica dela for rica em glicídios, em carboidratos, uhum, ela vai emagrecer e continuar diabética e doente. piorando o Uhum, diabetes. Né? exato. Então, são esses vieses que a gente tem que olhar, né, para essas pessoas que têm as manifestações da síndrome metabólica, quando a gente Uhum, pode, inclusive, encaixar a obesidade dentro da síndrome metabólica por conta de resistência à aham, insulina, a sim. enxaqueca a gente pode encaixar dentro da síndrome metabólica, e aí a gente mostrar para a pessoa que tem um caminho para cuidar daquela patologia central dela. E aí, Uhum, cuidando daquela patologia, ela vai ter um bônus, que pode ser o emagrecimento. E pode chegar num uhum, momento onde ela tenha saído daquele quadro de síndrome metabólica, mas que ainda tenha algum sobrepeso, e aí vai fazer especificamente para tratar do sobrepeso. Tá? sim. Mas é muito pouco provável que uma pessoa chegue querendo perder peso e que ela não tenha essas comorbidades instaladas. Então, Aham, a primeira coisa é, tudo bem, você quer emagrecer, mas vamos ver por que você não emagrece. Vamos ver o uhum, que atrapalha seu processo de emagrecimento. Né? Que esse atrapalhar pode ser tanto uma manifestação patológica, pode ser uma manifestação psicológica também. Né? pode. E aí Uhum, é possível ir alinhando essas demandas e aí a pessoa tem o resultado lá, no final das contas, que é o que ela vai perceber realmente, que é o uhum, emagrecimento. Tá? Mas o emagrecimento é importante, mas a gente tem que tratar de outras coisas claro. nesse cenário, porque só para emagrecer, Cássia, a gente consegue outros caminhos de dieta. Uhum, Né? A uhum, gente é consegue outros verdade. caminhos de dieta, mas não é simplesmente emagrecer. Tem Não. gente que emagrece a qualquer custo tomando medicamentos Sim, eu já questionáveis. tomei Né? bastante remédio para emagrecer, porque na Uhum, época que eu tinha 20 anos, eu queria ir para a festa de sexta-feira magra, uhum. entendeu? Sim, e Então, ia, a gente ia, né? né? E aí tinha um Mas só custo que isso e você não estava se importando, né? a longo prazo, a pessoa que é jovem, ela não pensa nisso, né? No longo prazo. Uhum. E isso é uma péssima escolha, diga-se de É uma passagem, péssima escolha. né? É uma É, péssima escolha. Mas é vindo uma para esse escolha caminho das imediatista, escolhas, né? você falou certo, eu vi um post lá no seu Instagram que fala de escolhas, Sim, né? sim, Eu vi. até anotei as escolhas aqui, são escolhas bem simples, né? Uhum. Mas o que ele falava lá? Eu escolho comida de verdade ao invés de comida processada. É uma excelente escolha. Você é escolha. Parece que é uma besteirinha, mas faz muita Uhum. diferença. Quando a Nossa. gente entende isso, a gente saiu de 95% da população, 95%, Uhum. e caiu num Uhum. 5% que já está entendendo o que é este negócio de não comer comida processada, que é Aham. altamente viciante, altamente palatável, na maioria dos casos extremamente barato,
só que cobra em saúde, né? Cobra em Caro, saúde, né? cobra caro. Então, o que a gente muitas vezes observa que é muito barato, né? Que eu vou comprar porque é barato, você vai pagar a diferença lá na farmácia depois, né? Exatamente. Que é o sócio desse fabricante, dessa indústria, né? São meio que a gente pode Geralmente deixar sim. como se fossem sócios, né? Tá? É, é. Existem coisas interessantíssimas dentro da indústria farmacêutica que salvam, né, as pessoas, dentro da indústria alimentícia também. Mas se a gente pega os grandes faturamentos dessas duas indústrias, um Aham. abastece o outro. Um cria a doença, o outro cria Claro, a o solução e remédio. assim É, vamos caminhando, né? exato. Vamos caminhando. E é Tá? uma pena Aí, porque... pode continuar, pois não, continue. pode ficar à vontade. Não, não, não. Era sobre as enxaquecas que eu falei. Eu me lembro que ninguém procurava é, tratar a causa da enxaqueca, Aham. né? Geralmente Era o como médico se fosse assim, trata, ó, tem uma manifestação que a gente não sabe o que é, vamos estudar o gatilho, vamos é, minimizar, né, vamos tentar exato. fugir e tal, mas a gente E não vê se, que enxaqueca é tratável, né? Uhum. É incrível, porque depois que eu comecei a fazer essa minha alimentação de baixo carboidrato, que eu faço cetogênica, eu nunca mais tive um episódio de enxaqueca, Júlio. Uhum. Faz 2 anos já Acredito. que eu não tenho Olha um aí. episódio de enxaqueca e eu fiquei assim impressionado quando eu parei para pensar, porque a gente nem nota, né? Assim, no dia a dia você vai vivendo e não presta atenção. Mas quando eu parei Uhum, para uhum. pensar, ué, cadê as minhas enxaquecas? Foram Pois é, embora, foi né? embora. Foram Aham. embora e eu não fiz nada além de comer comida normal, comida de Aí, no verdade. seu caso, está bem estabelecido que era uma causa da Sim, alimentação, né? claro. Pode É, não ter causa na alimentação, pode ter uma influência de outras coisas, pode, mas o seu está bem pode. estabelecido, né? Quando Mas mexeu a alimentação. muito Uhum, claro para mim. Incrível. uhum. É E aí, ah, vai falar. não, pode ficar Não, à não, vontade, sou não, seu não. convidado aqui. É uma bobagem, é uma besteira, depois eu Aham, falo. pois não. Aí, outra escolha que a gente tinha lá naquele post, né? Aham, Assim, eu escolho sal ao invés de açúcar. Nossa, a muito gente tem bom. tanto medo do sal, né? Que Pois é, menino. de forma Pois quase é. que inadvertida a gente caiu nesse conto, né? Sim. E a gente pega, isso é um problema geracional, né? Pelo Uhum. tempo que isso está estabelecido, mais de 40, 50 anos, Claro. Sim. as pessoas que estão no fim de vida agora passaram uma vida inteira com medo de sal. Aí passaram Sem isso para comer os filhos, sal. para os netos, né? Passaram esse medo para a segunda, terceira geração. E isso é como que uma verdade estabelecida, né? Que se você Uhum. pergunta para a pessoa por que você evita sal? Ah, porque causa pressão alta. Mas qual que é a sua pressão é alta? Não, não é. E Não, você é já super baixa. experimentou? Não, mas eu tenho medo. Se eu comer sal, vai aumentar minha pressão, né? Que eu tenho, não sei quem que eu conheço que quase não come sal e tem pressão alta. Eu falei, É, então, se você conhece a pessoa que come pouco sal e tem pressão alta, acho que está equivocado aí falar que o sal provoca a hipertensão, porque se ela não Então não consome, é como é que ele. ela vai ter, né? E aí Uhum. as pessoas, não, mas se ela já não come, ela tem pressão alta, imagina se comesse, né? Aí fica aquele É, problema todo. Mas assim, o açúcar, ele é um grande culpado pela hipertensão, sim. principalmente, né? E o sal, ele Incrível faz isso. parte da nossa consistência, né? O Uhum. sal, a gente precisa dele, ele é necessário. O nosso organismo tem sal, tem sódio, né, espalhado por ele todo. Uhum. E quando sobra, o corpo, de forma inteligente, sabe mandar embora, Descarta. Uhum. né? E quando falta, a gente começa a ficar doente, porque a gente precisa de sal. E aí é Verdade. impressionante como a gente vê alguns pacientes, Cássia, que você só fala para ele assim, ó, adicione sal no seu dia a dia. E ele começa ali com medo e depois É. ele vai falar, nossa, melhorei demais, e era só isso, né? Eu até brinco, eu falo, se você consumir 3 gramas de sal suplementado na sua água todo dia, no Aham. final de um ano vai dar 1 quilo, né? E é um remédio que por ano você vai gastar R$ 2 com ele. Porque 1 quilo de sal custa Exatamente. R$ 2, né? Muito barato. É. Muito barato. E se você suplementa todo dia 3 gramas, no final do ano
vai somar aí em torno isso, de 1 quilo. Custa R$ 2 esse remédio. exatamente. E isso é uma coisa que é, tá no DNA da gente já de tão, sabe, Sim, é tão um senso comum perigosíssimo, né? perigosíssimo, porque o que é que acontece? Eu sei porque quando eu converso com minhas amigas que querem fazer low carb, aí perguntam para mim, como é que eu faço? Não sei o que, aí a gente vai dando algumas dicas. Aí quando a pessoa diz, olha, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo meio enjoada, não sei o que. Tô Ah, mole isso aqui. daí, Uhum. é, coloca sal na tua água. Sal? Meu Mas eu não Deus. vou ficar com a pressão alta, É, já vai logo na eu não vou. pressão, né? Eles têm medo de sal. E é Uhum. engraçado isso. Mas eu acho que a gente também tinha antes da low Eu carb, acho que não no seu sei. Instagram deve ter, no meu tem também, algum post Uhum. falando do sal. Então tem Sim, alguma informação básica lá que dá para quem aqui ainda é. acredita que o sal é Faz perigoso ir lá mal. e assistir e ver, né? Como a É. Cristiane Chantal, ela coloca aqui, qualquer sal, é Qualquer sódio, a gente está sal. falando de É. sódio, né? Uhum. Pode ser o sal de cozinha, pode ser o sal do Himalaia, pode ser. Aqui no Brasil a gente tem o sal diet, né? O sal light, É o que ele sal light. tem, Uhum. potássio junto, E né? Então potássio, exatamente. ele já faz essa suplementação dupla, É. mas é qualquer sal, qualquer Qualquer sal. sal. Eu costumo aqui, a gente usa muito aquele sal marinho, né? E Sim. Aham, eu sempre pego uma colherzinha de café de sal marinho e coloco na minha aham, água, nos meus litros de água e aham. fico tomando pelo dia, Pois é, a né? Suzana está aqui, ela fala, tenho medo do sal, né? Sempre coloco pouco na comida. Pouco. Aí, É. quando coloca pouco, é pelo paladar. Se gosta de pouco sal na comida, coloque pouco. Se gosta da comida mais Uhum. salgadinha, coloque mais. Mas se você coloca pouco, você vai ter que suplementar. Por isso que a gente fala, coloque Claro. uma meia colherzinha de sobremesa na água de manhã, toma que você vai se sentir muito bem, É, né? exatamente. Eu conheço uma moça, inclusive eu vou conversar com ela sábado, a Maria Vitória Abreu. Sim, A Maria sim. Ela Vitória, é fã que de ela, sal. ela é fã de sal e ela é maratonista e tal, né? Sim. Então foi ela que me Maratonista ensinou a em tomar, cetogênica, né? né? Em Corre em cetogênica e em jejum, né? jejum, É exatamente. imperdível a live com a Maria Vitória. Ela é muito legal. Ela ensina a gente, né, a tomar. Ela coloca uma colherinha de café de sal na boca cheia, né? Sim. E Aham. depois toma água e sai Tomar para água. correr Aham. e sai para fazer o exercício dela. Como a Suzana fala que mesmo se me hipertensa, talvez a hipertensão, talvez, né, Uhum, ela seja por conta da falta de sal. uhum, Poucas são as pessoas sensíveis ao sódio ao ponto de aumentarem a pressão para um nível pressório de hipertenso. O que uhum, acontece, só para de várias coisas que eu já vi, uma explicação fantástica. aham, Que quando a gente diminui o sódio, né, na ingestão, o nosso organismo ele precisa de sódio. uhum, Então, o organismo passa a segurar o sódio para que ele não vá embora na urina. E onde é que vai o organismo segurar, fazer a retenção desse sódio? No rim. uhum, E o rim, quando ele fica sobrecarregado de sódio, aumenta a pressão sanguínea. sim, Então, assim, o baixo consumo de sal leva a um aumento de sódio, um acúmulo nos rins, e esse é, acúmulo de sódio nos rins faz com que a pressão arterial aumente. é verdade. Então, é por causa do sódio lá no rim, sim, mas só tem sódio lá porque está Mas não é o faltando no sal, organismo. exato. É. Né? Seria o sal, mas é porque está faltando e ele começa a Mas é a segurar. falta do sal, Né? É a exato. falta do Uhum, sal que faz esse acúmulo nos rins. E verdade. aí, quando você tem um consumo maior, né, que está Uhum, sobrando sódio na questão do organismo, ele vai embora, que ele é hidrossolúvel, ele vai embora na urina e fica tudo uhum, certo. Né? tá vendo? É uma Júlio, explicação bem me fala interessante. agora uma outra escolha que você tem aí anotada. A gente colocou também amigos de verdade ao invés de Sim, amigos fake, né? Porque tem muita exato. gente que ostenta amigos fakes, né? Que esquece os amigos de verdade ou que só procura os amigos de verdade naquela última hora. E Exato. é muito mais tranquilo a gente conviver com esses amigos de verdade, amigos que corroboram com seus pensamentos, que te dão Uhum, força para aquilo que você está fazendo, do que aqueles amigos de ocasião. Né? claro. Então, a gente não está nem falando de
de comida, né, nesse caso aqui, mas tem muita Mas gente que se empolga com amigos fake, né, e acaba sim, esquecendo o que é importante. mas faz muita diferença dentro do contexto saúde, né, Júlio? Sim, sim. Porque também faz mal à saúde você ter esse tipo de Com amizade. quem a gente está rodeado faz muita diferença na nossa Muita saúde. diferença, é verdade. E agora, por exemplo, você faz parte dessa boa influência que tem na minha convivência aqui, né? Mesmo Ah, que a que gente esteja bom. longe, nunca se vê, né? Só fica à Uhum. distância, mas eu falo assim, eu vou ver o que que a Cássia está cozinhando hoje, Exato, e é ela tem um verdade. negócio legal, olha essa técnica que ela está usando, eu vou usar também, não Uhum. conhecia, olha como ficou bonito, isso daqui é um incentivo, né? Claro. Uma pessoa fala, eu queria uma receita tal, entra lá na Cássia Miranda, que você vai ver muita receita legal. Ô, Então, isso Júlio, tudo vai fazendo me com que fala aí, aconteça mais, né? me fala uma coisa. Você gosta de cozinhar? Você falou que gosta de cozinhar. Você cozinha sempre ou é cozinha de fim de semana? Nós, assim, se eu pudesse, eu cozinhava todo dia, se eu tivesse É, tempo. né? É uma Uhum. atividade que eu gosto. É tão bom, né? E assim, é meio doido isso, mas eu gosto pelo prazer, pelo hobby. Uhum. Né? É. Talvez se eu Uhum. tivesse a obrigação de fazer esse Exato. ofício, talvez eu não gostasse. Né? Talvez eu não Uhum. gostasse. Né? Mas é interessante. Aí eu sempre fazia coisas assim extremamente não recomendáveis dentro de um padrão low carb, cetogênica e Uhum. tal, e cozinhava muita coisa gostosa, né? E Imagino. hoje, Uhum. tendo as técnicas, a gente vai fazer coisas gostosas, bem Uhum. apresentáveis também Claro. dentro de uma abordagem de baixo carboidrato, né? Exatamente. Tem Então tanta coisa boa que você isso é pode fazer, interessante né? também, né? Tem muita Claro. coisa boa que pode ser feita, né? Uhum. É, uma coisa que eu tenho tentado cada vez mais trabalhar em mim, né, é perder a relação afetiva com a comida. É tão difícil, né, Júlio? Porque assim, quando a gente fica testando receitinha assim, receitinha daquele jeito, e coloca muito sabor, fica muito Uhum. bonito, a gente está preservando essa relação afetiva, Claro, né? claro. E em algum determinado ponto é interessante, mas o tempo todo a gente Não desvirtua pode. a É, funcionalidade da alimentação. claro. Né? A gente tem que Inclusive, entender que a alimentação é funcional. E aí a gente exatamente, vai tirar substrato dela para poder sobreviver. Então, quanto mais exatamente. simples, vai ser melhor. Né? Por isso Uhum. que, até te cortando um pouquinho, Cássia, a gente Não tem vê problema. a partir de low carb, a partir do momento que Uhum. você começa a prestar atenção em você, você começa a prestar atenção em tantas outras variáveis interessantes de maneira de viver, de estilo de vida, Uhum. que ali Sim, foi só um start, né? é Foi um verdade. ponto de partida para você prestar atenção mais no seu sono, para você prestar Exato. atenção mais no seu bem-estar aliado a uma atividade física, você passa a prestar atenção mais na qualidade do que você está comendo, você vai Sim. prestando atenção, né, nas coisas tóxicas que tem na sua vida, você vai Você prestar fica, atenção em você fica produzir com algum mais, desconforto. mais Mas sensibilidade ao seu entorno, né? Ao que é acontece à verdade. sua volta, né? Uhum. Você Isso começa é a muito prestar importante. atenção e dar importância a coisas que não estavam sendo prioridade e que são importantes para que se tenha uma qualidade de vida Uhum. boa. É, Né? eu tô vendo, Júlio, a gente tem 10 minutos, então deixa eu entrar nesse assunto que me é Pois não. interessante. Estou vendo Camille aqui. Você vai participar também do Congresso Low Carb, não vai? Vou Online? participar do Congresso Low Carb, sim. Que legal. Qual vai ser a tua Uhum. palestra? Eu vou falar sobre a aplicação da dieta cetogênica em Hum, funcionamento do cérebro, que ok? legal. Então, assim, eu trabalho com crianças autistas Eu e vi que você coloco a trabalha dieta com criança. cetogênica para crianças autistas. Aham, A gente tem pacientes que têm algum grau de Alzheimer e a gente coloca a dieta cetogênica para uma modulação cerebral para esse paciente com Alzheimer, para que o cérebro procure outras vias sinápticas. Né? A gente uhum, tem aplicação de dieta cetogênica em pessoas com Parkinson, em pessoas com esquizofrenia,
né? Que bom. A gente fala também de resistência à insulina cerebral, que muitas vezes a Uhum, gente tem um ambiente hiperglicêmico do lado de cá, da barreira hematoencefálica, mas dentro do uhum. cérebro a gente tem um ambiente hipoglicêmico, que isso leva a uma disfunção cerebral. Então, é um assunto muito rico, é muito Que legal. interessante, e a gente consegue, né, boas respostas, né, com o Uhum, paciente, fazendo uma modulação cetogênica, colocando algum suplemento, né, de triglicerídeo para que ele consiga uhum. fazer corpos cetônicos independente de estar em cetose, né, só com alimentação. Que Então coisa boa. a gente tem algumas coisas assim que são bem importantes de serem colocadas para um Colocado, conhecimento mais são. generalizado. É É muito importante, gratificante claro. quando uma mãe chega uma semana depois que muda a dieta da criança, falando assim, ó, eu tenho outro filho em casa. Eu Então, assim, imagino. as pessoas ficam surpresas, né? Uhum. Só que, assim, é muito ainda, aquele negócio parece distante, né? Fala assim, não, esse Sei. cara parece que é um nutricionista doido aí, que ele muda a dieta Aham. da criança, não sei se... Uhum. Aí tem gente que questiona, fala assim, ah, mas ele gosta tanto de comer um salgadinho, ah, a criança gosta tanto de comer arroz doce, ah, ele gosta de comer doce de leite, eu vou Aham. tirar, cara, você está dando outra vida para a criança, Pois você é. traz ela para uma sintonia com o que está acontecendo ao redor dela, e aí não vale a pena? Vale a pena, Claro que vale a vale a pena. pena. E deve ser um trabalho assim super enriquecedor para você também, Sim, né? sim, sim, é Super gratificante demais, é. gratificante, exato. Uhum. Porque deve ser maravilhoso você ver uma criança, né, ter uma melhora tão grande, né, em Sim. tão pouco Ah. tempo. E assim, nessa linha também, na segunda-feira que vem agora, eu começo aqui em Teresina, num trabalho voluntário, que é Uhum. atendendo uma associação de crianças com síndrome de Down, né? Uhum. E aí, toda segunda-feira de manhã, eu irei para a associação atender as crianças, Ah, que legal. né, que marcaram e tal, porque o que acontece? Onde que a nutrição entra? A criança com síndrome de Down, ela tem uma hipotonia muscular. E essa hipotonia ela Uhum. se traduz no intestino também. Então a gente Sim, precisa modular a dieta diária dela de uma maneira que facilite essa mobilidade do intestino. que Né? Porque se coisa. for igual todo mundo, dentro da média, que já é ruim para todo mundo, imagina para Uhum. uma criança que tem uma hipotonia muscular. E aí a gente Exatamente. vai, nesse sentido também, trabalhar com essas crianças. É muito legal. Né? Que bom, Então, fico feliz e desde já lhe dou os parabéns pelo seu trabalho tão bonito junto muito obrigado. com essas crianças e essas instituições. Júlio, a gente vai se encontrar no Congresso Low Carb, porque eu vou estar lá assistindo você, com o maior prazer do Sim. mundo. Quero também dizer obrigado para todo mundo que está aqui, para todo mundo que ainda vai assistir essa live. Agradecer demais a sua generosidade de vir aqui conversar comigo e Eu que contar a sua agradeço o história. convite demais, fiquei super honrado quando você falou assim, Uau! vamos bater um papo. Falei, claro, estou Sim. pronto, né? Pronto, então outros papos virão, porque eu gosto muito de chamar de novo as pessoas que eu já falo, com quem eu já conversei. Então a gente vai conversar mais, sim, no decorrer desse ano, e eu espero que você tenha o maior sucesso do mundo aí no seu trabalho e que você continue curando pessoas através da alimentação. Tá bom, meu amigo? Tá, joia. Eu que agradeço o convite. Continue você também sendo tão altruísta como você é, compartilhando aí Obrigada. aquilo que você aprende que funciona para você e que você Uhum, não guarda só para si, compartilha. Isso a gente sabe que demanda tempo, de certa forma sim. demanda algum tipo de investimento, mas tem Uhum, todo o retorno que é a gente estar em sintonia com pessoas que estão a fim de fazer coisas boas para outras pessoas. Mesmo que essa exatamente. É pessoa num isso. determinado momento não sejam do nosso ciclo de convivência, mas que serão sim é, Sim. bem, bem recebidas sempre, né, dentro daquilo que a gente se propõe a mostrar. Exato. Tá bom, meu querido. Então, um beijo grande para você. Boa noite para vocês todos. E a gente se encontra numa próxima live. A gente se encontra na próxima live. Ó, nada de farinha de trigo e derivados e Não, nada de açúcar por adicionado. favor. Pronto. O resto a gente vai aprendendo. Um Um grande abraço. abraço. Obrigado por todos aí que ficaram participando com a gente. Eu acredito que vai ficar gravado sim aqui, como a Vai Rosana ficar está assim, vai pedindo. ficar gravado. Uhum.